Todo Natália. mundo foi surpreendido com uma nova ligação ontem, né? Do Lula para o Trump, e mais uma ligação muito bem sucedida. Não aconteceu nenhuma grande briga e os dois parecem estar bastante alinhados, pelo menos a conversar, né? Esse caminho continua aberto, né, professora? Claro, em se tratando de Trump, não é possível fazer projeções de muito longo prazo, é sempre muito conjuntural, né? Então, na atual conjuntura, de fato, a relação com o Brasil, com os Estados Unidos, perdão, teve um grande avanço, houve uma melhora muito significativa em relação ao que era 3 meses atrás. Todos esses indicativos, desde pelo menos setembro, por parte do presidente Trump, de que o diálogo estava aberto com o Brasil, se mostrou até o momento bastante efetivo, sobretudo no que se refere à questão econômica, né, o tarifaço e todas essas sanções que a economia brasileira estava sofrendo. Por outro lado, a diplomacia presidencial de Lula também tem sido bastante proativa nesse sentido, de aproveitar todos os espaços e brechas abertas pela diplomacia norte-americana para fazer o que sabe de melhor, né? Quer negociar, quer buscar conciliação, quer buscar mínimos denominadores comuns. Então, essa ligação, ela é, na verdade, um símbolo, né, de todo esse esforço por parte do Brasil e por essa abertura que os Estados Unidos acabaram dando desde setembro. Professora, essas conversas do presidente Lula com o presidente Trump sobre novas possibilidades de melhorar o tarifaço, a gente recorda que produtos muito importantes para os dois países tiveram o tarifaço derrubado, como o café, a carne bovina, o suco de laranja. Isso já deu uma melhorada boa para as duas economias, porque o próprio presidente Trump estava sofrendo bastante ali em ter que rebolar para conseguir desviar ali do problema que estava grande, por causa desses produtos que os americanos comem e consomem todos os dias. Mas ainda tem diversos outros produtos que precisam da redução, de acordo com a visão do governo brasileiro. Então eles continuam fazendo essas negociações, mas tem aí outras questões bastante importantes que o presidente Lula está querendo conversar, como, por exemplo, a questão do crime organizado. A gente contextualiza, e claro, vou deixar isso bem melhor, porque você entende tudo de América Latina, mas o presidente americano está muito em cima da América Latina, principalmente da Venezuela e da Colômbia, utilizando ali a argumentação do descontrole do tráfico de drogas para conseguir fazer intervenções militares. Principalmente a situação está cada vez pior na Venezuela, né? Ele reconhece ali um grupo, um cartel, como terrorista e por isso mesmo tem ali um flanco de possibilidades para fazer invasões. Reconhece inclusive que o líder desse grupo terrorista é o presidente do país, é o Nicolás Maduro. E aí o presidente Lula ontem faz essa ligação e coloca o Brasil nesse mapa importante de se olhar do crime organizado muito forte, inclusive atuando fora do nosso país. Então ele coloca o Brasil ali, mas não da mesma forma do reconhecimento do Trump como grupos terroristas, mas se coloca ali como a gente também poderia ter algum tipo de colaboração para melhorar essa situação aqui no Brasil também, porque o crime organizado é muito forte. O que me parece é um movimento do Brasil, desde o momento do tarifaço e agora ampliando para essa questão do crime organizado, de tratar a agenda bilateral com os Estados Unidos em termos bastante pragmáticos, ou seja, pegando elementos concretos da realidade dos dois países, no qual eles podem efetivamente colaborar e cooperar entre si. Então, no caso da agenda comercial, ficou muito claro que, da parte dos Estados Unidos, houve prejuízos reais, houve uma pressão da própria população que sentiu no bolso, né, o aumento desses produtos, né, do preço dos produtos que eles consomem, muitos deles vindos do Brasil, então isso também ajudou a que os Estados Unidos abrissem a possibilidade para negociar com o Brasil. E, no caso do crime organizado, é algo muito semelhante, quer dizer, eu acho que, embora exista uma preocupação legítima, não só do governo brasileiro, mas de outros países latino-americanos, em relação a essa escalada de tensão no Caribe contra a Venezuela, mas também contra a Colômbia, porque isso implica, muitas vezes, na violação da soberania nacional, isso pode levar
né, avançando um pouco mais a análise, para uma eventual intervenção direta em um território estrangeiro. Normalmente essas intervenções têm data e forma para começar, mas nunca se sabe exatamente como elas vão evoluir. Então, essa capacidade de realmente ter uma noção do que vai acontecer, ela fica bastante prejudicada. Então, essa imprevisibilidade, essa instabilidade que pode se instaurar na região, ela gera muita preocupação, independente de qual governo esteja sendo alvo aí dos Estados Unidos. Mas há uma verdade que é indiscutível. O crime organizado é um problema concreto que a América Latina precisa enfrentar. E nós temos visto, inclusive internamente, movimentos nesse sentido, ações envolvendo inclusive a Polícia Federal, que tem conseguido desbaratar boa parte dessas organizações criminosas usando inteligência. Então, me parece que o governo Lula tem proposto para o governo Trump, até para se aproximarem em uma pauta em que há algumas divergências sobre como proceder, é basicamente buscar cooperação em algo no qual ambos concordam, ou seja, o crime organizado é algo que precisa ser combatido, e para que ele seja combatido é preciso inteligência, é preciso sufocar financeiramente essas organizações, e sem dúvida os Estados Unidos, se querem realmente, se estão preocupados de fato com esse tema, eles podem nos auxiliar, não só porque eles têm um enorme aparato de inteligência, mas porque boa parte dessas operações financeiras acontecem em dólar, né, sendo eles, né, a moeda que pertence aos Estados Unidos, eles também poderiam auxiliar nesse tipo de operação. Então, eu acho que foi um movimento bastante inteligente do presidente Lula, de ao mesmo tempo se blindar, eventualmente, né, dessa abertura que está sendo feita em termos legais, de classificar essas organizações criminosas como terroristas, porque isso implica na possibilidade da intervenção direta dos Estados Unidos sobre o nosso continente, mas ao mesmo tempo buscando um ponto em que ambos concordam, que é preciso combater esse tipo de organização. Então, eu acho que foi um movimento bastante inteligente para se diferenciar do que seria, por exemplo, o caso venezuelano, e se colocar à disposição para lidar com essa questão, que é um tema, até eleitoralmente, bastante importante para as duas sociedades, seja norte-americana, a gente sabe o quanto esse tema impactou a eleição que levou Donald Trump à Casa Branca, e vai ser um tema certamente que vai movimentar bastante os nossos bastidores políticos e a campanha eleitoral do ano que vem.